versículo 34 a seguir, até o 37, diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa. E eu quero, com essas palavras aqui, dizer para todos os presentes, os que estão ao alcance da minha voz e me vendo também, que todos nós vivemos constantemente uma batalha espiritual e muitas vezes nós não a enxergamos. Como que é o nome da mãe da Hilda? Não, da Hilda? Irmã Maria Argentina, isto. Irmã Maria Argentina, um abraço, viu? Eu falei com ela ali, viu, Hilda e Marisa, gente boa demais. E está mais nova do que vocês, viu? Eu não sei que segredo é esse, né? Está com a pele lisinha, que Deus te abençoe. Mas dando sequência, que me chamou a atenção, porque é uma senhora que tem uma vida de labuta com Deus, e nessa guerra, ela tem vencido todas as guerras, porque essa guerra espiritual tem algum segredo para se vencer. Então, como eu estava dizendo, a batalha espiritual, ela deve ser entendida do ponto de vista bíblico e doutrinário. Não pode ser entendida por sentimentos, desejos ou algumas emoções, que muitas vezes algumas pessoas entendem como esse sentido de emoções, né, da batalha espiritual. A Bíblia, ela diz para nós que a batalha espiritual que nós enfrentamos diariamente é contra pelo menos 3 inimigos ferozes. Os maiores inimigos que nós temos para lutar, para guerrear, para batalhar, são o mundo, a carne e o diabo. São 3 inimigos bastante ferrenhos: o mundo, a carne e o diabo. Cada um deles tem um papel específico contra os cristãos e precisamos vencê-los. Eu estou falando para pessoas que têm entendimento do que é ser cristão, do que é ser um filho de Deus, do que é ser encontrado como filho de Deus e servindo, como a nossa irmã testemunhou aqui, com bastante fidelidade, com bastante sinceridade, e servindo esse Deus Todo-Poderoso como filho verdadeiro e herdeiro de Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça. O inimigo número 1 do cristão é o mundo. A Bíblia apresenta para nós 3 conceitos muito especiais sobre o mundo. Primeiro, número 1, é o mundo natureza. Todos nós gostamos de contemplar a natureza, e o mundo natureza é belo, é lindo, não é? Você vê paisagens maravilhosas, e esses animaizinhos, insetos bonitos, pássaros. Esse é o mundo natureza. No Salmo 24, versículo 1, desse Salmo 24, o primeiro verso diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Preste bem atenção, que o salmista expressou com muita propriedade:
do Senhor Deus. Esse Senhor aqui, o Senhor Deus, é a terra e a sua plenitude, o mundo e todo aquele que nele há, todos os que nele habitam. Então, na realidade, o mundo, natureza, é lindo, mas nós entendemos que não é contra este mundo que nós vamos lutar. Nossa batalha espiritual não é contra esse mundo. Eu ouvi alguém, eu estava numa reunião, essa semana que passou mesmo, que hoje já começa outra semana, e uma pessoa falou uma barbaridade tão grande para o público, dizendo que quem manda aqui na terra não é Deus, são as autoridades humanas, são os homens que mandam. Coitados de nós, se quisermos sermos o dono do mundo, mandarmos de alguma coisa, porque sem a autoridade de Deus aqui na terra, nós não podemos mexer nenhum dedo, nós não podemos dar nenhum passo. Então, quando as pessoas muitas vezes leem a Bíblia assim, ao avesso, de trás para frente, entendem distorcidamente. A autoridade Deus dá para nós uma porção que Ele quiser dar, porque todo poder e toda autoridade está no nosso Deus Todo-Poderoso, é nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, o mundo, natureza, você sabe que Deus domina, e nós vivemos nele, mas não é contra este mundo, natureza, que nós estamos brigando, estamos batalhando, estamos guerreando. Outro mundo é o mundo humanidade. Esse mundo humanidade, nós encontramos bastante enfático essa palavra quando lemos João capítulo 3, versículo 16. É um texto áureo que todo cristão deve saber na ponta da língua, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mundo é este? Este mundo é o mundo humanidade, somos nós, eu, você, essa humanidade que fez tanto mal para Deus, fez tanto mal para o Filho de Deus, Jesus Cristo, ao ponto de pendurá-lo lá na cruz do Calvário. Eu gostei quando a nossa irmã Sandra cantou ali no meio certinho da cruz, não é? E essa cruz está vazia, e a Sandra não estava pendurada ali, ela estava ali cantando, adorando a Deus, porque Deus, Ele pendurou o seu filho, deixou que pendurasse o seu filho ali, mas ele foi arrancado da cruz. Hoje a cruz está vazia, então a humanidade, ela recebeu essa benesse de Deus. Deus amou o mundo, Ele nos amou de tal maneira. Esse mundo é muito importante, muito especial. Então, não é contra esse mundo que nós vamos brigar, que nós vamos guerrear. Quer dizer, eu não vou guerrear, eu não vou batalhar contra José, contra Maria, contra João. Não, a esses eu tenho que ter comunhão, que ter paz, e até certo ponto nós entendemos o que tem sido feito aqui nesse mês de junho. Evangelizar, falar de Jesus, não é querer fazer coisas contrárias, não, é falar que Jesus salva, Jesus cura, como ouvimos aqui desse púlpito, Jesus liberta e leva o homem e a mulher para morar com Ele nos céus. Então, o amor a este mundo, humanidade, foi manifesto por Jesus. Segundo tipo de mundo, primeiro mundo é o mundo natureza, nós não precisamos batalhar contra ele. Segundo mundo humanidade, você não precisa batalhar contra ele, você deve amar, assim como Deus amou. E o terceiro mundo é o mundo sistema. Esse mundo sistema é organizado contra a vontade de Deus e do seu povo. Ele é organizado contra a vontade de Deus. O mundo sistema
é o nosso adversário. Não lutamos contra o mundo natureza, nem contra o mundo humanidade, mas lutamos ferrenhamente contra o mundo sistema, o sistema mundano organizado diabolicamente contra Deus e a sua vontade. Muitas vezes você fica olhando para pessoas que estão totalmente destruídas, dominadas pelo vício, dominadas pela maldade, dominadas por tantas coisas ruins, e você fica olhando. Você tem que ter misericórdia e orar por ele, porque o que age nele justamente é quem domina, é o Deus com letra minúscula deste século, é o diabo que está trabalhando na vida dele, e o mundo o envolveu a tal ponto que ele está envolvido neste mundo e arrastado com a corrente muito forte para viver no mundo maligno. Para vencer a batalha contra o mundo sistema, que é o mundo mau, que o diabo domina sobre ele, o cristão deve deixar-se transformar pela renovação do seu entendimento. Por isso é que Jesus diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falando no plural, como nós estamos vendo ali no nosso telão, na nova versão internacional, que é mais claro, que é para todo mundo. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então Jesus é a verdade que liberta. Quantos creem nisso, pode dizer amém. Jesus é a verdade que liberta. Então, na realidade, quando olhamos para esse ponto, nós entendemos que o mundo sistema devemos recusar. Muitas vezes nós nos aproximamos de coisas ruins, e quando olhamos para o mundo sistema é como que se nós tivéssemos duas cisternas. Na grande metrópole como São Paulo e adjacências, as pessoas parecem que não conhecem. O Mateus, como é lá do interior, né, Mateus? Ele sabe que é cisterna, não sabe? Então, tem a cisterna de onde saem águas cristalinas, não é, Celso? Saem águas cristalinas e que descedentam muitas famílias e bairros e cidades, mas tem um problema muito sério. A gente viu isso agora recente lá no Rio Grande do Sul, aquela água barrenta, aquela água suja, e ali arrebentou em algum lugar uma cisterna. Essa cisterna se rompeu. Essa cisterna rompida, nós encontramos na Bíblia a descrição para ela. Jeremias capítulo 2, vamos ler esses dois versículos, versículos 12 e 13. Essa cisterna rachada é o mundo sistema. Aquela cisterna que tem água limpa é o que nós precisamos ter dentro de nós, que é a fonte que jorra água viva para sempre, que é o Espírito Santo, que é implantado dentro do nosso coração, quando nós deixamos que Ele habita no nosso coração. Aí Jeremias, o profeta, capítulo 2, versículos 12 e 13, diz assim: espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados os abismos, declara o Senhor. E ele continua dizendo: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, fonte de água viva. Então Deus está dizendo que Ele é a fonte de água viva, Ele é essa cisterna cristalina que jorra uma água constantemente, água viva. E aí ele estava dizendo que o povo, nesta época aqui do Velho Testamento, do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles cometeram 2 crimes horrendos, que é abandonar o Deus que os criou,
o Deus que trouxe tudo de bom para eles, trouxe vida. Ele falou: cometeram 2 crimes, me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Então, uma cisterna rachada, uma cisterna rota, ela não retém água, mas ela tem muita água. Tem muita água. Pode ver que normalmente essa cisterna que se arrebentou, ela vai ter muita água, mas água suja, água lamacenta. E a cisterna boa, cristalina, ela tem um pouco menos de água, mas é uma água constante, que não para de jorrar, uma água cristalina. Eu quero dizer para você visualizar pelos olhos da fé, essa água cristalina é o nosso Deus Todo-Poderoso, que coloca no nosso coração uma fonte de água viva, é uma cisterna que nos leva para a vida eterna. Mas a cisterna arrebentada, a cisterna rachada, ela não retém água e só vai acumulando mais água suja, mais água suja. Jesus, em uma das festas lá em Jerusalém, faziam algumas festas, e uma delas é a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. E quando vemos que João registrou para nós, no capítulo 7, versículos 37, 38 e 39, João 7, 37, 38 e 39, Jesus estava no último dia da festa. Aí, no último dia, e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então, até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Não se trata realmente aqui de uma água comum, mas a água que Jesus estava dizendo é a água do Espírito Santo. Então ele estava se referindo, eu não vou dar detalhes dessa festa, que são detalhes muito ricos também para nós, mas são detalhes que nós precisamos entender, que tinha água nessa festa. Mas no último dia da festa, ele se levanta, ele falou em alto e bom som: eu sou. Ele, quando ele diz eu sou, é muito forte essa expressão dele. Quem quer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele se apresentou como a fonte de água viva, e era o Espírito Santo que desceria sobre eles logo após a sua ascensão aos céus. E ele estava falando ali em alto e bom som, para que todos ouvissem que o Espírito Santo, ele habitaria no coração de quem desse lugar, para que ele fizesse uma fonte de água viva que saltava para a vida eterna. Nós entendemos que esse primeiro inimigo, que é o mundo, o sistema pecaminoso, diabólico, que existe aí, que nós estamos vivendo nele constantemente, sendo assediados por ele, não se trata apenas de desejos ilícitos que nós temos, que muitas vezes nós pensamos, mas será, já foi dito aqui também, um pensamento ruim, um pensamento mau, um pensamento de fazer coisa que não está na norma do cristão verdadeiro praticar. Será que isso é a única coisa que vai me tirar do centro da vontade que Deus tem para a minha vida? Ele quer que no meu interior tenha uma fonte de água viva,
mas eu não posso praticar isso, aquilo, porque nós sabemos muito bem como enumerar as coisas do mal, e nós pensamos que é somente isso, mas muitas vezes as coisas lícitas também. Eu quero frisar bem isso, porque o Espírito Santo falou ao meu coração, e eu não quero deixar passar isso em branco. Nos dizem que vivemos, muitas famílias, muitas pessoas têm sido levadas fora para o controle dele, porque saíram para essa fonte rota, essa fonte rachada. Por quê? Porque eles estão atrás de coisas lícitas. Está faltando o pão, está faltando a comida em casa. Aí o chefe de família, ou a dona de casa, ela fala: não, agora tem uma maneira mais prática, tem uma maneira mais fácil de ganhar a vida, tem uma maneira mais fácil de eu ter na minha casa o pão para me sustentar. Talvez um emprego que tenha até um valor mais alto, monetário, pecuniário maior, mas ele sai da direção de Deus com a boa intenção. A intenção é boa, é lícita trazer o pão para a sua casa, mas aí a pessoa sai para um termo que nós chamamos de sistema mundano. O mundo começa a trazer a pessoa para beber daquela água, e o diabo, o arqui-adversário de Deus, porque o diabo, ele tem tanta raiva de Deus, que quando ele quer atingir a Deus, ele vai na pessoa que Deus mais ama, que é você, que sou eu. Deus me ama tanto, que o diabo, ele quando quer ferir o coração de Deus, ele vem me ferir, ele vem atacar na minha finança, na minha saúde, vem atacar, mas eu tenho convicção que esta noite, o Espírito Santo de Deus tem falado aos nossos corações, que nós estamos protegidos. Eu vou dar daqui a pouco algumas armas fantásticas, para você estar protegido constantemente. Ainda que ele te fira, ele está querendo ferir a Deus, porque ele tem raiva de Deus, porque Deus fez nós, seres humanos, neste mundo, humanidade, como a obra-prima das suas mãos. Ele nos fez com as suas próprias mãos, santas e poderosas, e ele está sempre cuidando de nós. O diabo está contra nós, mas Deus está a favor de nós, e nós temos a garantia de que Deus está conosco quando nós estivermos com Ele. Isso é um parâmetro de comparação muito sério. Eu tenho que andar com Deus constantemente. Eu preciso, ainda que Ele me fira, como feriu a Jó. Jó perdeu tudo que tinha, perdeu bens, perdeu família, perdeu tudo, mas depois ele pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Que nós possamos entender que o nosso Redentor, ele vive para sempre, e este sofrimento não é eterno, não é para sempre. Ele vai nos tirar desse sofrimento. Eu creio nesta palavra. Receba essa palavra no seu coração. Então entendemos que mesmo com coisas lícitas, hoje talvez já está dizendo: cristão, beba apenas um pouquinho dessa água suja e abundante que eu tenho aqui nessa cisterna rota. Aí a pessoa sai daquela cisterna cristalina e vai para a cisterna rota, experimenta um pouquinho, e a maioria muitas vezes pensa assim: não vai fazer mal, é só um pouquinho, não vai fazer mal. Mas eu quero te alertar esta noite: faz mal sim, faz mal sim, porque o sistema mundano só tem coisa ruim, porque esse sistema mundano, ele foi arquitetado pelo diabo, pelo antagônico maior de Deus, pelo nosso antagônico maior. Então, quando a pessoa experimenta um pouquinho, talvez a pessoa está numa crise familiar, possivelmente esteja até aqui hoje, ou ao meu alcance lá,
vendo da sua casa, do seu carro, onde quer que você esteja, olha, cristão, você é cristão, você está sofrendo no seu casamento há mais de 15 anos, Deus não está vendo, Ele está tão longe, parece que Ele está lá no fundo do túnel, e você não vai conseguir chegar na libertação para o seu casamento. Aí diz para você, tome um atalho, tem uma moça tão bonita, tão boa, tão gentil, um rapaz tão bom, tão bonito, tão gentil, por que você não toma esse atalho? Ele apresenta coisas boas. Eu costumo dizer que ele apresenta os neons da vida. Ele não apresenta coisa feia, não apresenta coisas bonitas, os neons da vida. E a pessoa vai, prova daquele atalho, e esse atalho vai levar à perdição eterna. Que Deus nos guarde nesta noite, que esse primeiro inimigo do ser humano na batalha espiritual, nós estejamos vencendo. E como diz Paulo aos Romanos, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós não iremos recuar, não iremos provar dessa cisterna rota, mas estaremos sempre com a cisterna jorrando dentro de nós, de água viva e cristalina. O segundo inimigo, o inimigo número 2, é a carne. Dentre os muitos sentidos possíveis, a palavra carne, do grego sarkis, do hebraico bazar, é isso mesmo? Bachar, sempre tem uma complicaçãozinha do hebraico, né? Então, bachar, né? Então você tem que falar quase assim, o carioca, né? Dá um sh, né? Então, mas para nós apenas termos uma referência do hebraico bachar, do grego sarx, então é carne. Essa carne, não é essa carne que vende no açougue que você come, viu, Luiz? Aquele filé mignon gostoso que você comeu hoje no almoço, né? E já tem lá uma picanha para a noite. Então, essa carne é boa, mas o que nós vemos aqui, quando fala da carne como inimigo espiritual nosso, não é essa carne, mas é essa carne da natureza humana sem Deus. Natureza humana sem Deus. A natureza humana com Deus é tudo de bom, mas a natureza humana sem Deus, ela é muito ruim. Então é inimigo que nós temos que lutar contra ela. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, eu queria ter tempo esta noite para citar um por um e dar detalhes dele, mas eu não sei se você vai se encaixar em alguns desses, mas oxalá você não esteja incluso em nenhum dessa lista. Mas Paulo dizendo aos Gálatas, uma carta maravilhosa, começa do 19, tá, meu filho aí? É o Samuel que está aí? Samuel, do 19 até o 21, ele estava escrevendo, vamos ver, depois você conta em casa, eu sei o número, assim, de quantos tem, mas é bom que você exercite também um pouquinho a sua memória, né, e aprenda um pouquinho mais da palavra de Deus. Aí ele vem dizendo, ora, as obras da carne são manifestas. Quando se fala de obras, fala de mão, de coisas que nós fazemos, que nós praticamos, que nós arquitetamos talvez até na nossa mente, mas são obras que o homem fabrica, porque os frutos do Espírito, e aí está até no singular, o fruto do Espírito, ele dá 9 características fantásticas do fruto do Espírito, mas nós vamos falar aqui, que é o tema que nós queremos falar, sobre obra da carne. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são elas? Imoralidade sexual. Eu queria que vocês, a cada uma dessas que eu for citando,
você falasse, você tem coragem de falar misericórdia. Você pode falar bem forte, misericórdia. Imoralidade sexual. Impureza. Devassidão. Idolatria. Feitiçaria. Inimizades. Desavenças. Ciúmes. Ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Misericórdia bem forte, misericórdia. Eu os advirto, como antes os adverti, aqueles que praticam, são coisas que nós praticamos, que nós fazemos, aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Misericórdia. Eu, quando estava estudando esse texto, mais uma vez, eu chorei muito. Eu pedi misericórdia a Deus por tantas pessoas, por tantos que estão envolvidos por algum desse aí, ou tem pessoas que estão envolvidas com tantas dessas obras da carne, estão dentro das igrejas, talvez estão participando de alguns ministérios na igreja, porque nós como homens, nós temos o discernimento de Deus através de um dom espiritual chamado discernimento de espírito, mas nós não podemos ver tudo, não temos um raio-x para enxergar tudo, mas muitas pessoas estão praticando tais obras como esta, e ainda estão misturando água daquela cisterna suja com água da cisterna limpa. Estão cantando lá fora aquelas músicas imorais, músicas que têm um terceiro, quarto, quinto sentido diabólico, e cantam aquelas músicas que dizem: eu louvarei ao Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu canto louvores ao Senhor. Como que pode de uma mesma cisterna sair água suja e água limpa? Não pode, é impossível, porque isso não agrada a Deus, e não é aquilo que Deus traçou para nós. Para você, meu irmão, minha irmã, para você que é cristão, você tem que entender, eu tenho que entender, que da minha cisterna, aqui do meu coração, tem que sair do meu coração somente coisas boas, porque o que sai pela boca, ou o que entra também, como dizemos em alguns sentidos da Bíblia Sagrada, e entendemos, faz mal, e faz mal à nossa vida espiritual, e aí a pessoa não pode viver uma vida dupla. É esse duplo ânimo que o apóstolo Tiago falou com bastante propriedade também. Nós não podemos ter isso, uma coisa amanhã, outra coisa depois de amanhã. Hoje está na igreja chorando, até falando em línguas estranhas, glorificando a Deus, e daqui a pouco glorificando ao Rei, ao Deus das trevas. E aí a Bíblia diz, enfaticamente, Paulo citou para nós: para os tais não herdarão o reino de Deus. Eu quero nesta noite crer que todos nós sairemos daqui totalmente envolvidos nesta palavra, e com essa palavra sairemos aqui resolvidos a não darmos lugar nem à carne, nem ao mundo, sistema mundano, e nem ao diabo, que é o terceiro inimigo da nossa vida espiritual. O diabo, eu não gosto muito de falar sobre o diabo. Tem pregador que é especializado em diabologia, né?
sabe tudo sobre o diabo. Eu não quis muito ler isso, não. E é lógico, a gente como pastor, a gente tem que entender e ministrar sobre isso, porque se a pessoa perguntar, você tem que entender. Mas falar constantemente sobre isso, o diabo é apresentado na Bíblia como um anjo rebelde, Ele não é um Deus em oposição a Deus, porque tem pessoa que pensa que o diabo, ele é um Deus, com letra minúscula, em oposição ao Deus poderoso, nosso Deus. Não, ele não é, porque a escala do diabo é infinitamente menor. Se Deus está aqui, Ele está lá na profundeza, muitos e muitos e muitos degraus abaixo. Não tem como Ele ser oposição a Deus, apenas Ele está cumprindo o papel diabólico dele e tem arrastado muitas pessoas para o reino das trevas. Mas hoje nós estamos pregando que o reino da luz está à nossa disposição. O diabo é um ser espiritual com inteligência, não esqueça isso, vontade e poder, e tem consigo um exército de espíritos malignos, que nós os chamamos de demônios. O diabo não é uma força, não é a negação do bem, o diabo não é o lado ruim do ser humano. O diabo é um ser espiritual, é uma personalidade, ele existe independentemente de você achar que ele existe ou não, ele age, você crendo ou não crendo. O interesse do diabo, a seu respeito e a meu respeito, é a nossa destruição completa. Mas eu gosto porque Jesus diz para nós em João 10:10. Esse versículo você deve marcar na sua capa da Bíblia, na palma da mão, e saber esse versículo sempre. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, abundantemente. Jesus tem vida abundante para nós hoje. O ladrão, que é o diabo, ele não vem senão a roubar, ele não fica satisfeito apenas em roubar, mas ele quer matar e quer destruir, ele quer destruir por completo. Eu digo para você que está recebendo essa palavra esta noite, que o diabo, ele tem esse poder destrutivo, que é a característica dele, e ele não é simplesmente o lado ruim do ser humano, como alguns pregam por aí. Todo mundo tem um pouquinho de diabo e um pouquinho de Deus. Eu não tenho, você tem? Não, né? Não podemos ter um pouquinho de diabo, um pouquinho de Deus, e pregam isso, a pessoa aceita, sabe que é mesmo. Quando eu estou fazendo coisa ruim, é o diabo trabalhando. Quando eu estou fazendo coisa boa, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. O diabo não tem poder sobre nós. Isso é importante entendermos. E para nós já irmos caminhando para encerrar, o diabo, ele age contra os cristãos com tentações, com opressões e com possessões também. Nem vamos tecer comentários sobre isso. As pessoas que são tentadas, se elas cederem à tentação, serão logo oprimidas pelo diabo, e se não lutar ferrenhamente essa batalha espiritual, elas serão possessas, e pessoas vivem como zumbis por aí, possessas de demônios. Mas Deus está aqui esta noite nos trazendo essa palavra, para que nós possamos ter as 3 armas poderosas para vencermos a batalha espiritual. Quais são essas 3 armas?
Você precisa ter, eu preciso usá-la. Muitas vezes a pessoa tem a arma e não usa, mas eu tenho que ter no meu coração, a primeira arma é a palavra de Deus. O salmista falou: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é a primeira arma poderosa que nós temos contra essa batalha espiritual, contra o maligno, batalha contra o mundo, batalha contra a carne e batalha contra o diabo. Hebreus 4:12 é um versículo que todo crente deve saber de cor. Se você não sabe de cor, chega em casa hoje, vai lendo e vai decorando, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Ela é viva, sendo viva, ela concede vida. Você crê nisso, amém? Então a palavra de Deus é viva e ela concede vida para nós também. Ela é eficaz, sendo eficaz, ela faz a coisa certa, vai direto ao ponto, ela vai direto ao ponto. Quando você está pensando em fazer alguma coisa errada, em praticar alguma obra da carne, abre a Bíblia, leia a palavra de Deus, Deus vai te colocar no lugar certinho, e a palavra vai no lugar certinho, onde você precisa. Ela atua, ela é eficaz, ela é afiada como espada de 2 gumes, ela é penetrante, vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Uma outra coisa fantástica, a palavra de Deus, ela é reveladora, ela é apta para discernir os nossos pensamentos. Essa primeira arma é a palavra de Deus, a palavra de Deus que nós a temos muitas vezes em nossa mão. Não é a palavra somente dita, que as pessoas da velha aliança não tinham a capacidade, o poder para carregá-la nas mãos, para ter em casa. Muitas vezes você tem medo de usar essa palavra. Eu, uma época na evangelização, chegamos numa casa e quando fomos orar pela pessoa, e eu falei, vamos abrir a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, a pessoa caiu endemoniada. Só em abrir a Bíblia, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não era pastor naquela época, eu era um líder de jovem, que já era muita coisa. E estava evangelizando. Daqui a pouco, pela segunda vez, eu abri a Bíblia, nada, a mulher caiu de novo. Eu repreendi os demônios. Daqui a pouco, na terceira vez que eu abri, a mulher permaneceu em pé. Aí eu falei da palavra de Deus, eu falei, essa palavra ela é viva e eficaz, ela é reveladora, ela está revelando, sem eu falar uma palavra, o que está dentro do seu coração, da sua mente, mas Ele quer te libertar. Se a senhora crê que Jesus, Ele pode te libertar, através da sua palavra, hoje, receba Jesus no seu coração e seja liberta. Ela foi liberta completamente. Então a primeira arma que devemos usar é a palavra de Deus. A segunda arma é o nome de Jesus. Quando nós usamos o nome de Jesus, as coisas ruins vão desaparecendo. Pode ser o mundo que nós falamos aqui, esse sistema mundano diabólico, pode ser, quem sabe, algumas obras da carne que você esteja querendo praticar, ou esteja praticando, ou quem sabe, você esteja sendo assediado pelo inimigo da sua vida, e te encurralando. Quando nós alimentamos a nossa vida, cada vez mais, com a palavra de Deus, nós vamos nos fortalecendo. Já tem praticamente uma parábola, ou uma alegoria, que se conta
para entender melhor o que é se alimentar da palavra de Deus, que é aquela água cristalina, e o que é se alimentar da água rota, daquela cisterna totalmente rachada, e se alimentar de coisas ruins da obra da carne. Colocaram 2 leões, um numa jaula e outro na outra, e ambos leões bastante famintos, e começa a se dar comida apenas para um leão. Aquele leão cada dia rugia mais forte, bem forte, bem forte, e o outro foi se aniquilando a cada dia, foi ficando magrinho, fraquinho. Ele não conseguia nem falar, nem na linguagem dos bichos, né? Miau, mal, dá aquele gritão que o leão dá, aquele estrondo na floresta. Ele nem miau fazia, daqui a pouco estava quase morrendo. Assim é também, se nós continuarmos nos alimentando de obras da carne, da cisterna rota, de coisas ruins do sistema mundano, nós vamos ficando fraco. Mas quando eu me alimento desta palavra, a palavra de Deus, eu chego em casa, leio a Bíblia, eu vou dormir, leio a Bíblia, eu vou estudar um pouco a palavra de Deus, leio a Bíblia todo dia, porque a Bíblia é para ser lida, estudada e guardada no coração. A palavra de Deus, aí eu vou me fortalecer, assim como aquele leão que ficou forte, porque ele comia todo dia uma comida boa, saudável. E nós queremos também encerrar dizendo que a terceira arma, a primeira arma que temos é a palavra de Deus, a segunda é o nome de Jesus, e a terceira é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, eu convido os irmãos para ficarem em pé, enquanto nós estaremos orando para encerrar. 1 Pedro 1, 18 e 19, pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus, que nos libertou. Não podemos falar de sangue de Jesus sem falarmos então de que esse sangue, ele foi vertido por minha causa e por tua causa, para me salvar, para te salvar.